Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja bem-vindo no canal Família Mente. Mais um vídeo para o canal Família. Acompanhe, está começando. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Os adoradores, Pai, teus adoradores, e recebe cada louvor, recebe, meu Senhor, cada palavra que foi dita nessa noite para te engrandecer. Meu Senhor, tira toda outra parte, tudo que não vem de ti, que seja, Senhor amado, uma noite, Pai, de bênção, e aquele que entrar pelaquela porta, Senhor, talvez com qualquer tristeza, qualquer amargura no seu coração, ele possa sair salteando de alegria. Se ele vier sem esperança, ele possa sair daqui, Pai, com a esperança renovada pelo poder do teu nome. Abençoa cada um que já chegou, Pai, o teu filho que está no caminho, Senhor, traz em paz e segurança, no nome do Senhor Jesus. Amém. Santo nome de Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar o hino da harpa de 198. Jesus, o bom amigo. Aleluia. Achei o bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos mares é o lírio do orfano negro, ele purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mar, de minha dor assim. Dos mares é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos
escreveu, livro de Gênesis, a origem, capítulo número 1, versículos 26, 27 e 28. Glórias ao nome do Senhor. Vocês vão encontrar. Bendito é o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejantes e rastejam sobre a terra. Verso 27. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo número 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sedes frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. Eterno Deus, em tua presença nós estamos, nesse momento santo e agradável. O Senhor tem escolhido, ó Pai, esta data tão importante que o Senhor, aleluia, preparou para reunir os teus filhos, as famílias, para trazer a tua palavra aos nossos corações. Assim, meu Deus, continua nos abençoando e abençoando tudo que vai ser feito aqui, para louvor e para a glória do teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus, melhorou um pouco. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos, conferência de família. E nós queremos louvar o Senhor numa canção bem conhecida. Uma canção que fala da fidelidade dele, uma canção que as irmãs no círculo de oração geralmente cantam. Então nós queremos que você louve ao Senhor juntamente conosco. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim verdadeira
isso por igreja. O milagre que eu espero, tu pode, Senhor, me socorrer. Isso é flecha, a cura que eu preciso, eu tomo posse nessa noite. Minha bênção, Senhor, já tomei posse. Abra as mãos, abra as mãos, abra as mãos, abra as mãos para receber o milagre sobre a tua família. Abra as mãos para receber o renovo sobre a tua casa. Há uma nuvem de bênção sobre este lugar. Famílias sendo restauradas pelo poder de amor do Senhor. Sabe, querido, também você tem chegado aqui nesta noite. João 11:25, e disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Essa passagem aqui da Bíblia se fala de família. Por que família? A morte de Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus, Marta e Maria. Jesus ia por todo canto, mas ele ia descansar na casa dos amigos, e as duas irmãs e Lázaro. Chegou o tempo, Lázaro ficou enfermo e morreu. Maria, apavorada, mandou recado para ele. Mas ele disse: Eu vou chegar lá, eu vou ver meu amigo. Passou-se o tempo, 4 dias, ele voltou. E ela disse: Senhor, já é tarde, Lázaro morreu. E ele disse: Aonde ele está? Está no sepulcro. E aí ele disse: Tirai a pedra. Estava fedendo, já estava com mau cheiro. Mas ele disse: Lázaro, vem para fora. Porque aquilo ali é uma grande prova de uma família. Jesus não ia deixar a irmã de Lázaro passando aquele desespero. Aí elas mesmo não acreditaram, elas pensavam que ele vinha na ressurreição quando ele voltasse. Não, Jesus disse: Lázaro, vem cá. E Lázaro voltou à vida. Esse foi um dos maiores milagres de Jesus. E por causa até disso, ele foi perseguido, Jesus, por causa justamente dessa ressurreição de Lázaro. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, irmão. Fazendo menção aqui da presença do nosso ministrante dessa noite, o evangelista Tiago Alves. Cadê o nosso evangelista Tiago Alves? E também já está conosco o nosso pastor de área, pastor Rosimar Nascimento e a sua esposa. Amém? O senhor está com o seu filho, né? Nosso evangelista está acompanhando o seu filho, sua esposa daqui a pouquinho também. A irmã Ruth, ela está ali. Daqui a pouquinho a esposa do nosso evangelista também está chegando, né? Estava também louvando o nome do Senhor. Meus irmãos, quero deixar o nosso evangelista aí à vontade. Vamos dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade. Estou alegre porque Cristo me salvou. Não sou do mundo, não sou do mundo eu não sou. Não sou do mundo, não. Estou alegre porque Cristo me salvou. Amém. A gente vai explicar
seguinte: você vai jogar o seu balão para cima, pode fazer um círculo se quiser. E você pode ligar o ventilador, por favor, alguém? E vocês vão fazer de tudo para esse balão não cair. Todos vocês. Cada um vão levantar e vão bater o balão para cima. Vão jogar para cima e ficar. Não é ajudar o outro, vai. Cada um com seu balão, tá? Não. Ou se quiser. Mas depois você vai. Tá, então. Já, Patrícia. Bora lá. Valendo. Não deixa cair, Luana. Agora a Luana vai sair e vocês vão ficar com o balão da Luana também, para não deixar o balão da Luana cair. Vai. Isaac, sai, Isaac. Vai, não deixa cair o do Isaac. Quero ajudar. Vai. David, sai, deixa só os dois. Não pode cair. Eita. Amém. Sai, o Montenildo fica assim, não sei, Nilde. Vai, não, deixa o balão pra ela. Ela tem que pegar todos. Era pra pegar todos, né? Vai ficar só dois, tá bom, irmão Zenilde. Depende só do Montenildo? Depende de todos eles. Então, o irmão Zenilde não pode fazer tudo sozinha. O irmão Denildo não pode fazer tudo sozinho. Vocês, filhos, vocês têm que ajudar os pais de vocês. O irmão Denildo, como marido, tem que ajudar o irmão Zenilde. A família, ela tem que se ajudar. Vocês viram que a irmã Zenilde não deu conta de ficar com o balão sozinha? 4 balões e mais o dela. Família tem que se unir. Não deixar só na costa da irmã Zenilde. Vamos varrer uma casa, vamos ajudar. Eu sujei a minha roupa, vou jogar lá no chão para minha mãe pegar. Não. Ajude, tem um cestinho, coloque lá dentro. Irmão Denildo, chegou com o sapato? Não, vou guardar. Vou bater o sapato, tirar a poeira, vou guardar. Onde é a roupa? Vou guardar. E assim a família vai se ajudando. Porque nós somos uma família, a gente tem que ser unido dentro da nossa casa, do nosso lar. Só ela não vai dar conta de tudo. Só ele também não vai dar conta de tudo. Né? Então, tem que se unir, tem que se abraçar, a família tem que se abraçar, se unir. Dentro de um lar tem que ter união. Porque senão a gente não dá conta, como mulher, como pai e como mãe. Estou falando aqui também para os filhos. Amém? A moral da história é essa. Um brinde aqui para dividir lá na hora, mais tarde, depois do jantar. Amém? Deus, Papai do Senhor.
noite o Senhor já tem falado conosco, meu Pai, através dos louvores, Senhor, daqueles que se manifestaram aqui, Senhor, meu Senhor, trazendo algo da tua parte, Pai, como teu servo, Senhor Jesus amado, meu Pai, o teu ungido, meu Senhor, está com esta responsabilidade. Trata conosco, Senhor, trata com nossa família nesta noite, Pai. Viemos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, Senhor. Usa o teu ungido, é o que nós pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode sentar, fique à vontade. Nós estamos com a nossa família. E com certeza é uma satisfação nessa noite estar na casa do Senhor. Quero aqui ressaltar a minha família, meus filhos que estão aqui. Eu já dormiu, né? A outra está ali, minha esposa está chegando aí, mas também está comigo a minha mãe, né, minha irmã, e meu cunhado e meu sobrinho ali. Uma surpresa para nós. Até perguntei para os Ismael se a gente pertence ao mesmo grupo aqui. Eu estou muito feliz de ver minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, ver os irmãos novamente desta igreja, deste grupo. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor, pelo desse grupo, dessa área, pastor Rosimar, né, pela confiança. Muito obrigado, Deus abençoe. E irmão Simões, grande amigo nosso já, né, fez o convite e estamos aqui para a glória do Senhor. Aos nossos colegas, ao nosso grande amigo Ismael, né, que ao longo das caminhadas para a glória do Senhor, ainda jovem, solteiro, né, e sempre à disposição do reino, né, fazendo o trabalho do Senhor, andando pelas pontes, andando por lugares difíceis e fazendo o que é necessário para o reino do Senhor, né, irmão? Eu digo que a obra de Deus ela está da porta para fora, pastor. Aqui dentro, eu digo que não é obra, que nada é pesado aqui dentro, mas quando você sai dessa porta, desse templo lá fora, aí você sente o peso da responsabilidade de pregar o Evangelho do Senhor para vidas que precisam de salvação, né? Então, eu quero louvar a Deus pela vida desse casal, da Ismael, que o Senhor continue abençoando a vida deles. Chegou minha esposa ali, graças a Deus. Quero também louvar a Deus pela vida da minha esposa, que com certeza eu posso dizer isso, que o homem sem a mulher, ele fica meio perdido dentro de casa, né? Ele fica meio embaraçado, né? Eu digo que a mulher, ela é muito importante, é o osso, carne da nossa carne, né? E com certeza a nossa esposa, a nossa mulher, a sua mulher, a sua esposa, ela é muito importante na sua vida. Você que é esposo, você que é marido, com certeza tem coisas que o marido não consegue fazer como mulher ela faz. É especialista, né, irmãos, em tudo praticamente. A nossa varoa, né, irmão, sua varoa que o Senhor deu, com certeza tem sido muito importante na sua vida. Vamos, convido a igreja a ficar de pé, por gentileza. E o nosso tecladista aí pode fazer aquele fundo abençoado por nós. Quero compartilhar com a igreja no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Nesse dia Deus preparou um feriado, né, maravilhoso, e quem veio, amém, Deus tem bênção para a sua família, para a sua vida. A palavra vai ser para nós. Quem não veio, não se preocupe por que não veio, né? Porque sabiam, né? Mas quem veio certamente escolheu a boa parte, e Deus tem bênção
E você já foi abençoado nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Seja louvado. Só de você reunir a sua família e chegar aqui na casa do Senhor, eu tenho certeza disso, que Deus, Ele já dispensou uma bênção sobre a tua casa nessa noite. Livramentos, milagres, problemas resolvidos, né, irmão? E assim muitas coisas, Deus, com o seu braço forte, Ele já manifestou sobre a nossa família neste dia, nessa noite. Capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, compará-lo-ei um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Pode sentar, irmão. Aleluia. Falar de família, irmão, é falar do princípio da criação, da construção de tudo que nós vivemos, acompanhamos e assistimos e temos em nossas mãos. Nós somos obra da criação de Deus, de tudo que certamente nós temos acompanhado através da palavra, temos observado através da lei do Senhor, que a família, irmãos, ela sempre será o maior projeto de Deus estabelecido na terra. Família é um projeto constituído por Deus, que tem vivido os propósitos do Senhor, que certamente tem refletido a vontade de Deus, tem sustentado aquilo que a palavra do Senhor ela tem revelado de forma pura e na sua essência, ainda que algumas situações, circunstâncias têm tentado mudar uma direção em relação à vontade de Deus, a nossa família, a sua família, mas ainda assim Deus, Ele tem guardado, Ele tem sustentado, Ele tem abençoado e não tem deixado que o mundo e os seus ardis e as suas ideologias, o seu sistema, que é fundamentado num sistema diabólico, num sistema aonde é um sistema negativo, é um sistema desordeiro, é um sistema aonde ele veio para desorganizar, para desestabilizar, para desequilibrar a família na presença do Senhor. Eu louvo a Deus porque, irmão, ainda tem famílias que têm o seu lar, a sua casa aplicada e vive aquilo que a palavra de Deus como sustento, como fundamento, como alicerce, e ainda assim famílias têm vivido e têm desfrutado as bênçãos de Deus, desde quando aquela família ela tem aplicado a sua casa de acordo com as instruções, com as orientações que a palavra de Deus ela tem estabelecido, para que a minha casa, a sua casa, ela seja uma casa bem sucedida, seja uma casa equilibrada, estruturada, abençoada,
em todos os aspectos, em todos os sentidos. Nada vai mudar, irmão. O que Deus ele pensa e fez e construiu e edificou em relação à família. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, o macho, a fêmea. E aí eles frutificaram, eles começaram a povoar a terra, e vieram os filhos, o casal, manteram uma aliança com Deus e passaram a se tornar uma família, o maior projeto de Deus. A expressão que muitas pessoas usam, o maior patrimônio que eu e você podemos ter nesse mundo é a nossa família. E com certeza os bombardeios, os ataques que hoje nós vivemos, irmão, nesse mundo tão tenebroso, tão sombrio, se eu e a minha casa ela não tiver Cristo como nosso fundamento, como nosso alicerce, o sustentador, aquele que guarda, aquele que protege a nossa casa, é impossível nós mantermos a nossa casa de pé. É impossível termos uma família estruturada, estabilizada, equilibrada e abençoada sem a pessoa principal, que é Jesus de Nazaré. A gente observa quanta destruição de famílias, quantas famílias estão desestabilizadas, estão vulneráveis. Uma família que não consegue se erguer e viver os planos e os propósitos de Deus. A gente sabe disso, que no mundo em que nós vivemos, irmão, infelizmente, muitas famílias estão vivendo dias difíceis, dias tão sombrios, que não existe outra solução, não existe outra direção, outro caminho para que essa casa, essa família, ela seja estruturada, ela seja edificada. Porque a Bíblia diz no Salmo de número 126, se o Senhor ele não edificar a casa, irmão, em vão edificam aqueles que trabalham. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não adianta, irmãos, as famílias elas tentarem sobreviver no mundo em que nós vivemos, no mundo em que nós estamos vivenciando, sem a presença de Jesus. Não adianta, não tem como nós permanecer de pé e termos uma casa abençoada, estruturada, sem primeiramente a família ela não se render à vontade e à lei do Senhor nas suas vidas. Pois eu digo isso, irmão, trazendo essa pequena introdução para a gente entrar em alguns pontos tão importantes. Família é algo, irmãos, que nós precisamos cuidar de forma aonde nós precisamos ter uma atenção dobrada, uma atenção aonde é pouca e precisa ser redobrada a nossa atenção para esse projeto que Deus ele construiu, para esse projeto que o Senhor ele entregou nas nossas mãos. E isso, irmão, Satanás ele tem, pelo outro lado, ele tem projetado, ele tem arquitetado, ele tem fabricado várias situações, várias coisas para atingir, para bombardear, para afetar a nossa casa.
que quando eu casei e coloquei no meu coração de ter uma família, e o meu pai me disse que ter uma família, irmão, não é tarefa fácil, principalmente quem é o homem da casa. Não é uma tarefa fácil. Mas eu disse para ele: pai, ele disse assim: tu tem certeza que você quer casar? Eu falei: se quero. Chegou o tempo de eu ter a minha família, de eu ter a minha casa, pois essa promessa de Deus, ela chegou na minha vida, e com certeza eu quero aceitar esse projeto de Deus na minha vida. Porque, irmão, hoje tem muitos jovens que não pensam mais em casar, pensam em ter uma vida só, e Deus não quer isso, irmão. Porque quando Deus viu Adão só, triste, ali sozinho, e Deus ele viu, e ele fez a Eva, fez a mulher, porque Adão, ele não poderia estar só, né, irmão? Diante do projeto, do propósito de Deus que estava estabelecido, aí o Senhor faz a mulher, e assim se constituiu a família, e assim começou na minha vida. Deus me deu a minha esposa, a irmã Ana Cláudia, de Santos Altos, e assim passamos a ter uma relação, né? Passamos a ter isso, de uma relação familiar, uma relação boa, uma relação na presença de Deus, no ministério do Senhor, fazendo a obra, se desgastando cada vez mais na obra do Senhor, cumprindo aquilo que Deus ele confiou em nossas vidas. E assim nós passamos a viver o grande projeto de Deus, que é a família. Passamos a aprender, nós passamos a ouvir a voz de Deus, e passamos a exercer um papel diante do Senhor, um papel onde Deus, irmão, ele separou para cada um de nós. O homem ele tem o seu papel dentro de casa, a mulher também ela tem o seu papel fundamental dentro de casa. Ninguém atropela ninguém, ninguém passa na frente de ninguém, ninguém é maior, ninguém é menor, porque às vezes, eu digo isso como homem, mas às vezes a gente, como homem, pensa que a gente sendo cabeça, a gente é o maior dentro de casa. Não é, irmão? Não existe esse pensamento da gente ser maior, ou da gente mandar mais do que a mulher. Eu penso, pastor, que a família, o casal, eles têm que viver uma parceria, eles têm que viver uma relação, aonde a comunicação, ela tem que ser mútua dentro de casa. O homem não faz nada, irmão, se ele não comunicar a esposa. A esposa, ela não decide nada se ela não entrar em comunicação com o esposo. Assim eu penso, e assim a Bíblia, irmão, ela nos ensina. O apóstolo Paulo diz que a relação do casal tem que ser mútua, tem que ter um acordo, tem que ter um diálogo, tem que haver uma comunicação, porque quando se fala de uma só carne, um só pensamento, nós temos que viver isso, irmão, porque se nós procurarmos aplicar a nossa relação dentro da palavra de Deus, as coisas elas vão funcionar de uma forma aonde a engrenagem da família ela vai fluir, irmão. E quando isso acontece, e quando é praticado, e quando é colocado em prática, a gente percebe, irmão, que a nossa casa ela flui de uma forma, ela flui de uma maneira aonde a parte de Deus ela reina, aonde o Espírito Santo ele opera, aonde a presença de Deus, irmão, é constante. Porque não, a presença de Deus ela não vem através de uma oração só, mas através do viver na presença dele. A família ela precisa se submeter à vontade de Deus.
Se a palavra não reger a nossa casa, irmão, dificilmente nós vamos desfrutar as bênçãos de Deus na nossa família. Então essa comunicação dentro do lar, essa comunicação entre o casal, essa relação entre o casal, ela precisa ser uma relação abençoada, precisa ser uma relação boa, uma relação sadia. Eu sei que as brigas vêm, pastor, eu sei que de vez em quando o desentendimento ele vem no meio do casal, mas o mais interessante, irmão, é que o desentendimento ele não é mais forte do que a relação que há na presença de Deus entre o marido e a sua esposa. Quando o Espírito Santo ele rege a nossa relação, a relação do marido, ela precisa ser uma relação com a sua esposa, irmão, aonde o Espírito de Deus ele tem o domínio, ele tem a direção sobre tudo que nós iremos fazer, sobre tudo que vai acontecer. Eu acho mínimo quando o casal, quando o marido e a esposa, eles se reúnem para projetar, para arquitetar, eles se reúnem para planejar algo. Nada o marido faz só, nada a mulher faz só. E às vezes a gente percebe, irmão, ambos os dois. Existem casos que refletem lá na frente. Os conflitos começam a se manifestar no meio do casal. Porque às vezes, irmão, falta essa relação mútua entre o casal, essa relação mais estreita, essa intimidade mais estreita entre o casal. Porque, irmão, se tem uma coisa que não pode ser estranho dentro do casal, irmão, é a vida um do outro. Mas tem casal que, infelizmente, irmão, dentro de casa parece que eles são estranhos um para os outros. É uma relação conturbada, uma relação onde não há intimidade, não há diálogo, não há comunicação, não há aproximação, não há assim aquela conversa abençoada de sentar na cama, de sentar na mesa, de sair, de dar uma volta, né, irmão? Para a gente planejar, para a gente conversar, resolver as coisas. Sabe por quê, irmão? Porque se nós não fizermos isso, os problemas começam a ser gerados por negligência nossa, por brechas que se abrem, quando nós não aplicamos, irmão, essa virtude na relação do casal. Eu louvo a Deus que a minha relação com a minha esposa, até da gente sair, se a gente vai ali, amor, eu estou indo bem aqui comprar um negócio. Talvez para alguns homens isso parece ser melancólico, né? Isso parece ser assim muita coisa. Não, a minha esposa só sabe quando eu saio, mas não sabe quando eu chego. Não, irmão, não pode ser assim. Eu digo que quanto mais o casal ele se aproxima do outro, mais forte eles ficam diante dos bombardeios, diante das obras malignas que são forjadas contra a nossa família, contra o casamento, contra o matrimônio. E a gente observa, irmão, o homem não pode ter a sua privacidade única, sozinha. Não. Agora ele casou com a sua esposa, a sua privacidade agora é junto com ela. Esse negócio de esconder, esse negócio de ter senha, que não pode ver, que não pode abrir meu celular, isso não existe entre a relação do casal. As coisas, elas têm que ser aparentes. As coisas, elas têm que ser de forma aonde Deus, irmão, com certeza, na concepção dele, aleluia, o casal, ele precisa ter essa intimidade, essa relação íntima, não só na área sexual, não só na relação sexual, porque na relação sexual, irmão, é amor para cá, é amor para ali, é eu te amo,
ser parceiro, na hora de auxiliar, na hora de ajudar. Eu me lembro que todas as vezes que a minha esposa, ela teve filho, nós temos um casal de filho, não era ninguém, outra pessoa que cuidava dela, a não ser o próprio esposo dela. Eu mesmo cuidava dela. Porque a questão não é que é o ciúme, mas é o cuidado. Porque o marido que ama de fato a sua esposa, ele zela pela sua esposa em todos os sentidos. Ele cuida. Ele tem um cuidado, ele sabe levantar, ele sabe deitar ela, ele sabe o que ela gosta, ele sabe o que ela não gosta. Tudo isso, irmão, está inserido na relação íntima do marido e da esposa. Mas essa relação íntima não está, como eu disse, ligada só na questão do sexo, não, irmão, mas no dia a dia. Eu tenho aprendido muito com as virtudes da minha esposa, pastor. Tem homem às vezes que ele não consegue diminuir e reconhecer que a esposa dentro de um lar, na companhia de uma esposa que tem virtude, porque a mulher sabe, ela faz o quê? Ela edifica a sua casa. Ainda que ela trabalhe fora, né, mano? Não é fácil. Hoje em dia a mulher ela tem ocupado um espaço muito grande em questão da vida secular, da vida profissional, em todas as áreas. A mulher ela está inserida, irmão. Até mesmo para ser dirigente de congregação, pastor. Tem homens que estão fugindo do desafio. Irmão, todo mundo quer o cargo, mas não quer carregar a carga. E a obra de Deus é desafiadora, irmão. A obra de Deus não é para a gente ter mérito, não é para a gente ter prestígio, não é para a gente ser reconhecido. A obra de Deus é para a gente carregar aquilo que o Senhor Ele confiou nas nossas mãos. Aleluia! Custe lágrima, preço grande. Mas eu quero ver um homem fazer a obra de Deus sem a presença da sua esposa. Eu ouvi agora essa semana, um certo pregador disse que a mulher não merece ficar falando. Ela não tem poder para estar falando expulso da casa do Senhor. Eu disse assim, rapaz, foi você precisa ser mais sensível ao chamar, à ocupação que Deus tem levantado as mulheres dentro da obra dele. Mulheres destemidas, mulheres compromissadas, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que têm a palavra de Deus nos seus lábios para ali ministrar sobre vidas, mulheres que têm sabedoria, mulheres que têm autoridade, unção, mulheres que sabem se posicionar dentro da obra e daquilo que Deus chamou na casa dele. Mas ainda assim tem homens que não aceitam o posicionamento. Eu digo que 90% do meu ministério, a minha esposa, ela tem completado o meu ministério, tem completado essa grande caminhada ministerial no mundo em que nós vivemos, irmão. Eu digo que a esposa, a mulher que Deus me deu, a mulher que você casou, que Deus uniu, o mundo não pode separar, até que a morte o sol separe. Esse negócio de separação, irmão, hoje está banalizado, esse negócio de, tem casamento que dura um mês, 3 semanas, casou, de repente está desfazendo o casamento, a aliança que Deus Ele fez. Isso, irmão, infelizmente tem se alastrado de uma forma muito forte. E tem pessoas que dão conselho ainda, larga ele, deixa ele, vai, tem outro melhor do que ele, calma, irmão, não te precipita. Se foi Deus que te uniu juntamente com esta pessoa, calma, muita calma agora dessa, não te precipita, não te assenta em ouvir conselhos que não é conselho de Deus.
resolver dentro de casa nos pés do Senhor. Eu louvo a Deus porque em todo esse tempo, 15 anos de casado, eu não sei o que é na minha casa, falar para minha mãe, para meu pai, o problema que eu enfrento dentro da minha casa. Mas eu tenho aprendido que nos pés do Senhor é melhor, muito melhor a gente apresentar nossos problemas a Ele. E com certeza, juntos, lado a lado, juntinhos, irmão, em oração, pedindo a Deus a orientação, pedindo a Deus o livramento, pedindo ao Senhor que o Senhor venha guardar, sustentar o nosso casamento, para que o nosso casamento, a nossa relação, ela não venha entrar em conflito. Porque, irmão, infelizmente, tem muitos casais que vivem hoje dentro da casa do Senhor, dentro do seu lar, uma relação completamente de aparência, uma relação que não tem mais aquela intimidade, não tem mais aquele diálogo, não tem mais aquele momento aonde é precioso para o casal estar junto, a só conversar, dialogar, observar as coisas, ouvir a mulher ouvir o homem. Infelizmente, isso está se perdendo, isso está se desfazendo entre a relação dos casais. E quando isso acontece, quando essa relação entre os casais elas começam a ficar meio fragilizada, aí não tem como os filhos, não tem como a família ela se sustentar, ela se manter de pé firme diante de um mundo tão difícil que nós vivemos hoje. Infelizmente, o mundo que a gente vive, irmão, a nossa família, ela é alvo número 1 do nosso adversário. Decretos e mais decretos, ideologias tentando se incluir dentro daquilo que já foi posto para nossa casa. O fundamento já foi posto. A Bíblia fala que se pode, até o anjo pode descer do céu para trazer outro fundamento. A gente tem que considerar como fundamento que não serve para nada, porque o fundamento já foi colocado na sua casa, e esse fundamento é Jesus de Nazaré. Esse fundamento é a lei de Deus que rege a tua casa, a tua família na presença do Senhor. Quando eu tenho uma casa regida pela palavra de Deus, irmão, eu tenho certeza que a minha casa, ela será uma casa abençoada, bem-sucedida, próspera, não somente na área, na questão financeira, mas em todos os sentidos. A minha casa, ela viverá em paz na presença do Senhor. Eu não posso comer talvez aquela comida tão boa e tão cara naquele dia, mas hoje não tem coisa melhor, é a gente ter paz na nossa casa. É quando a gente acorda do lado dos nossos filhos. Eu sou um pai muito caseiro, pastor. Eu que cuido dos meus filhos, não que minha esposa, ela não tem a condição, mas ela trabalha, faz faculdade, e eu optei trabalhar para mim mesmo, trabalho para mim, mas eu cuido dos meus filhos. Meu Deus do céu, é algo tão forte, irmão. Quando um pai, quando uma mãe, eles têm uma vida, uma relação familiar muito forte, muito próxima, como uma corda de 3 tranças, algo que não pode se quebrar, uma relação fundamentada na presença do Senhor, uma aliança, onde com certeza Satanás e seus ardis, ele não tem poder para desfazer essa aliança que eu e a minha casa, a sua família, ela tem na presença do Senhor. E isso, irmão, incomoda Satanás. Isso incomoda, porque tu tem os teus filhos na casa do Senhor, tu tem a tua filha louvando na casa de Deus, tu tem uma família bem sucedida, tu tem uma família diferenciada. E nós precisamos ter cuidado, porque a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o simples, irmão. Nós precisamos ter cuidado. O perigo sempre está perto. Talvez alguém diz assim, irmão, tem liberdade para sua filha um pouco. Não é preciso ficar monitorando não, irmão. Você que tem filho, você que tem filha, cuidado, irmão.
Não vai nessa história não de dar liberdade, muita liberdade para ele não. Porque, irmão, não está fácil. Não está fácil, irmão. E se tem uma coisa que tem bombardeado, que tem afetado a mente e o coração dos nossos filhos, que são herança do Senhor, é esse famoso chamado ferramenta celular. Eu digo que celular não é para estar na mão de adolescente, de criança, infelizmente. Celular hoje, ele é uma ferramenta perigosa para quem não sabe usar. Aplicativos, redes sociais, é o mundo virtual que está aí, imperando. Eu me lembro que ainda minha filha nova, isso aqui foi uma experiência me vive, dentro de casa. A minha filha começou a visitar alguns aplicativos no celular. E dentro do aplicativo, o diabo ele pega através de pessoas que são influenciadoras a desfazer as famílias, a levar os seus filhos a viver outros comportamentos, outras atitudes. E hoje não é preciso ninguém na sua casa para ensinar o teu filho, não. No celular mesmo, o diabo ele está instruindo, ele está querendo dar outra direção, ele está querendo dar outro norte para a vida do teu filho. E nós, às vezes, pensamos que o celular ele tem sido uma ferramenta boa para fortalecer, para ele ficar quieto, para ele ficar comportado. Não! Celular é para estar na mão de quem tem maturidade e ser útil para influenciar através do Evangelho, através do que tu vive na presença de Deus. E a minha filha, ela foi influenciada ainda novinha, dentro de casa. Ela faz um vídeo, pastor, isso até hoje eu me lembro. A minha esposa, ela me liga desesperada, ela liga dizendo: Tiago, aconteceu algo terrível aqui dentro de casa. Eu disse: que foi? Pois a Tiziana, ela foi influenciada numa situação muito forte. Criança, irmão. Ela tem 12, acho que ela tinha 7 anos, era 6 anos. Ela fez um vídeo, irmão. Um vídeo sem roupa. Sem roupa. Um vídeo para ser jogado nas redes sociais, para ser compartilhado por influenciadores. E aquilo ali, irmão, me despertou mais ainda o cuidado, a proteção. Porque, irmãos, o que nós precisamos é viver um tempo que a nossa infância era jogar peteca, bandeirinha, piança-esconde, polícia ladrão, era a bola, o vôlei, essas questões que até hoje, irmão, eu me lembro. E eu digo para ele: vamos jogar bola, vamos brincar na rua com os coleguinhas. E infelizmente o diabo ele tem roubado a verdadeira infância dos nossos filhos. São filhos desestruturados, filhos que qualquer coisinha, irmão, eles não querem vir para a casa do Senhor, qualquer coisa, eles querem ficar em casa, trancar. Eu não sei, irmão, como pode, eu já vou acabar, como pode, irmão, um filho ficar trancado dentro de um quarto, com o celular na mão, com Wi-Fi de uma velocidade, irmão, terrível, e começa lá dentro. E aí, você não repara, você não observa a mudança de comportamento que às vezes o seu filho está tendo dentro de casa, na rua, e começa, o filho já não senta mais na mesa para tomar café, não senta mais na mesa para comer, para almoçar, para jantar, não toma mais a bênção, já não conversa, já não dialoga mais, já não senta mais na frente de casa para conversar, é correria para cá, correria para lá, é amizade para ali, é amizade para lá. E o pai diz assim: vai meu filho, e a mãe diz assim: vai meu filho, vai com Deus. Ei, nós
precisamos monitorar, nós precisamos supervisionar os nossos filhos. Se a gente não supervisionar os nossos filhos, irmão, grande vai ser a decepção, grande vai ser a frustração. E o que acontece é que a gente, irmão, é os últimos a saber do que acontece com nossos filhos, por falta de supervisão, por falta de monitoramento, por falta de orientação, por falta de ensinar, por falta de educar, por falta de inculcar na cabeça dele os ensinamentos do Senhor. Até nos cultos que nós estamos participando hoje, irmão, às vezes uma criança traz aquilo, traz isso que é para distrair ela. Eu sei que é importante, nós temos uma sala, fazer um culto para criança, né? É importante isso nas igrejas. Eu apoio, pastor, eu toco, né? Para fazer o culto delas, para ensinar, para fazer o culto delas, para elas cultuar o Senhor. Mas infelizmente hoje o que nós estamos atravessando, irmão, são desafios em que, se a minha casa ela não estiver edificada sobre a rocha, sobre o fundamento que é Jesus, sobre os ensinamentos da palavra de Deus, que tem que reger a nossa casa, para que a nossa casa ela venha se manter firme diante dos ardis de Satanás, diante das ideologias. Fique de pé nessa noite. Eu me lembro que eu não sabia o que era passear com minha família, o que era ter lazer com minha família. Eu tinha uma vida, irmão, muito voltada, não que seja errado, mas eu tinha uma vida muito voltada à obra de Deus. Com 21 anos de idade eu passei a dirigir congregação. E meus filhos, quando eles vieram, passaram a viver ao nosso meio. De vez em quando eles cobravam para passar, bora ali, bora aqui. A minha esposa, eu dizia: não, a obra de Deus tem que estar na obra, tem que estar aqui, tem que estar ali. E me dedicava, eu me dedico hoje, até hoje, à obra do Senhor. Mas, irmão, preste atenção numa coisa: a obra de Deus é importante, mas eu aprendi uma coisa: que buscar o reino de Deus, tudo tem que ser equilibrado. Nada muito espiritual e deixar o outro lado a desejar. Eu sei que a gente nada perde estar na casa do Senhor, mas existe o outro lado da moeda que nós precisamos ter atenção. O cuidado, o lazer, a gente dá uma volta aqui, uma volta ali, e procurar investir a nossa família, procurar a olhar mais com cuidado para a nossa família. E hoje eu louvo ao Senhor, porque quando o Senhor Ele nos ensina através da palavra, você desperta no seu coração a ter uma atenção redobrada para dentro da sua casa. Os meus filhos, eles são o alvo do nosso aniversário. Eu procuro estar ali sempre perto, proteger, guardando, porque são filhos que não têm estrutura como a nossa. E qualquer coisa eles estão sendo afetados por ataques que o diabo ele tem manifestado nos 4 cantos desse mundo. Mas nessa noite eu creio que maior é o Senhor que está na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Maior é o Senhor que tem edificado a tua casa. Se tu tem verdadeiramente orado, buscado o Senhor, caminhado, cuidado da sua família, com todo o recurso que a Bíblia tem te dado, amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua família. Mas se você tem deixado a desejar em algum ponto do que nós falamos aqui nessa noite, cuidado, restaure, procure a trazer de volta para o seio da sua família
família, para o seio da sua casa, porque irmãos, não deixe a sua família adoecer, não deixe a sua família vulnerável diante dos ataques do nosso adversário, porque o diabo não brinca, irmão. Mas eu louvo a Deus que nós estamos aqui nessa noite. E se você precisa em alguma área da tua casa, se você precisa em alguma área da tua relação com a tua esposa, com o teu marido, eu quero orar por ti nessa noite. Se precisa algo ser restaurado, reabilitado novamente, porque às vezes a gente pensa, irmão, a gente dá legalidade, dá ibope para Satanás, porque Satanás não é, irmão. O problema às vezes está em nós. Nós precisamos, nós somos o problema às vezes, porque às vezes não queremos mudar, às vezes não queremos, irmão, dar o braço a torcer, não queremos ouvir a mulher não quer ouvir o marido quer agir de uma forma que a mulher precisa estar na cozinha, a mulher precisa estar ali, a mulher precisa estar... Não, irmão, cuidado, calma, a mulher ela foi feita para ser a tua auxiliadora. Antes dela vir, tu já fazia as coisas, antes dela vir, tu já fazia as coisas, Deus te criou primeiro. Então a mulher não veio para ser escrava, ela não veio para ser algo comum, não, ela veio para ser uma peça fundamental na tua vida, assim como ela é na minha vida, minha esposa. A tua esposa ela precisa ser uma peça fundamental, vida de Deus para a tua vida. Quantos podem pegar na mão da sua esposa nesse momento, irmão? Vem aqui, irmã Glória, vem aqui. Quantos podem pegar na mão da sua esposa nesse momento? Eu quero orar pelo seu casamento. Quantos podem abraçar a sua esposa nesse momento? Isso. Você pode pegar em onde você está. Veio o que vier, custe o que custar, seja o problema que for, nós precisamos enfrentar junto esse problema. Quando um enfraquece, o outro está forte. Eu me lembro que eu vivi isso, pastor Zimar. Enfrentei um problema muito difícil na minha vida, e não foi outra pessoa que me ajudou a não ser a minha esposa. E hoje eu digo que eu estou sarado, estou curado, eu estou de pé. É porque depois de Deus ela foi um instrumento de bênção de Deus na minha vida, para eu permanecer no meu ministério, fazendo aquilo que Deus ele confiou nas minhas mãos. E eu digo para o Senhor, Senhor, eu não abro mão do teu propósito da minha família. Eu não abro mão. Eu digo que quem não gosta da minha esposa não gosta de mim. Eu aprendi isso com o pastor Paulo, nosso presidente lá no Campo Coqueiro. Ele disse assim: irmão, se você não gostar da minha esposa, você não gosta de mim. Porque ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. Não adianta, irmão. Se te amar, tem que amar tua esposa. Se abençoar tudo, tem que abençoar. Tudo que você abençoar, você tem que compartilhar com a sua esposa. Não deixe a sua mulher fora daquilo que Deus ele tem abençoado na tua vida. Vamos orar nessa noite. Eu sinto algo muito forte no meu coração de orar pelo teu relacionamento, irmão. O teu relacionamento dentro de casa, o teu relacionamento aonde quer que seja, irmão. Trate bem a tua esposa, não trate com ignorância dela. Assim também a esposa, não trate o seu marido com ignorância. Eu sei que às vezes a mulher está naqueles dias, né, irmão? É difícil, mas tenha paciência. Tenha cuidado. A minha esposa, olha, já está chegando o meu dia. Não te estressa comigo, tá bom? Irmão, cuidado. Eu preciso ter cuidado dela. Eu digo que eu amo muito a minha esposa, que hoje eu não consigo nem dormir um dia longe da minha esposa. Porque se tem uma coisa, irmão, que Deus ele te deu, que é tão precioso, é um bem maior
diabo tem pelo teu casamento, a sede que o diabo tem pela tua família, a inveja que pessoas têm pela tua família, irmão, não é pequeno, não é grande mesmo, mas o Senhor nessa noite, Ele lança por terra todo o projeto que o diabo, ele tem forjado contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a tua relação com a tua esposa, com teus filhos. Eu creio que nessa noite, Deus, Ele está lançando por terra, porque Ele é maior na nossa casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estão casais, Senhor, aqui estão famílias nessa noite, reunidas na tua presença. Senhor, eu quero orar, apresentar cada casal, cada família, Senhor, que aqui te serve. Eu não sei, Senhor amado, não conheço a vida particular, a vida íntima, Senhor, de cada família, de cada casal, mas o Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que acompanha aqui, assiste, Senhor, diariamente a luta deste casal, a luta desta mulher, a luta deste homem, a luta desta família. E nessa noite, Senhor, a minha oração é que o Senhor dê força, sabedoria e entendimento, é que o Senhor dê recurso que vem do céu para esta mulher, para este homem, Deus eterno, para este casal, para que eles venham, Senhor, aleluia, de forma aonde o Senhor venha operar, Senhor, dentro da sua casa, através, Senhor, Deus eterno, das armas necessárias que o Senhor tem dado a cada um de nós, Senhor, para nós pelejarmos e termos um cuidado com a nossa família. Senhor, por nessa noite eu profetizo e determino, Senhor, harmonia, paz, alegria, entendimento, Senhor, paz, comunhão, unidade, união dentro desta casa, no meio desta família, todo desentendimento, todo embaraço, Deus eterno, toda barreira, toda desobediência, toda falta de confiança, toda insegurança, falta de perdão, falta de diálogo, falta de amor, falta, ó Deus eterno, de um tratamento especial um para com o outro na tua presença. Senhor, restabelece novamente, restitui novamente, Senhor da glória, aquilo que há muitos anos, Senhor, já não é praticado mais nessa relação deste casal, na relação dessa família. Deus, eu oro nessa noite, restitui, Senhor, que a partir desta semana, a partir de hoje, iniciando essa conferência da família, Deus, que muitas coisas possam ser restituídas, restauradas, porque eu sei, Senhor, que a nossa casa, a nossa família, ela é um projeto grande do Senhor nessa terra, e para a glória do teu nome, eu creio, Senhor, que muitas bênçãos o Senhor vai derramar sobre a nossa família antes de findar o ano de 2025. O Senhor vai realizar, vai satisfazer o desejo do coração dessa esposa, desse marido, desse filho, dessa família, desse casal. Eu creio, para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero só também fazer uns agradecimentos. Ainda não fui, está só no começo. Mas eu queria agradecer o nosso evangelista que trouxe essa palavra maravilhosa para essa igreja. Quem estava atento, com certeza recebeu e aprendeu algo da parte de Deus para a nossa família, para o nosso casamento. Eu quero agradecer a cada um de vocês que chegaram nessa noite e dizer que no sábado agora, na verdade, sexta-feira, cada um vai ter essa programação local na sua igreja. O tema vai ser o mesmo, mas vai ser cada um na sua igreja. Mas no sábado, eu gostaria de contar com a presença de cada um de vocês. Convide aquele irmão que você percebeu que não veio. Vá no seu grupo de WhatsApp, mande lá, convidando para sábado estar aqui conosco. E sábado vai ser uma bênção, né, também. Alguém sabe quem vai pregar sábado aqui? Sabe, o nosso pastor Rosemar estará no sábado ministrando a palavra de Deus aqui. E hoje nós não vamos ter sorteio, mas eu guardei tudo para sábado, porque você tem que vir sábado para participar do sorteio. E muitas brincadeiras vai ter no sábado.
E eu queria que você pudesse chegar cedo para a gente começar no horário. Hoje nós começamos um pouquinho tarde, por isso o nosso horário também deu uma avançada. Mas louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado à nossa banda, obrigado às irmãs que fizeram a dinâmica. E sábado tem mais, nós estamos só começando. Agradecendo ao nosso evangelista que ministrou a palavra, né? Nossos coordenadores também. Incentive suas igrejas lá, vai estar aqui no sábado conosco. E coisa boa ainda vai acontecer grande para a nossa família. Possa fazer, meu Pai querido, nessa noite uma obra grande nesses casais que ouviram a tua palavra. De repente, Senhor, alguém está passando uma situação da qual o Senhor foi ministrada nessa noite. Que no decorrer, Senhor, desse momento, o Senhor possa estar trabalhando na vida desse casal, dessa família. Dá uma noite, Pai, abençoada para cada um, Senhor, que era para estar descansando na sua casa, mas preferimos estar aqui. O Senhor trouxe aqui, Pai. Abençoa de tal maneira. Nos dá uma noite abençoada, Senhor da glória. Nos guarda de todos os males, aqueles que estão indo para longe, aqueles que estão morando aqui perto. Abençoa, leva em paz e segurança e nos dá uma noite tranquila, abençoada. E sábado, Senhor, nós estaremos aqui de novo, te cultuando. E tudo é, Senhor, para a tua glória e para a tua honra. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Antes da bênção apostólica, eu quero lembrar os irmãos, sábado de manhã, de 8 da manhã até 2 da tarde, estará acontecendo a parte total social. Os irmãos todos estão convidados a estarem lá. Eu queria saber se tem alguém aqui da Torre Forte. Tem alguém da Torre Forte aqui? Vou ter que passar lá. Tem alguém aqui da congregação Raio de Luz? Alguém da Raio de Luz aqui? Vou ter que passar lá também. Tem alguém da congregação Adonai aqui? Da Adonai? Também vou ter que passar lá. Tem alguém da congregação Pedra Viva aqui? Também vou ter que passar lá. Tem alguém da Jordão aqui? Sangue de Jesus. Eu vou ter que passar em todas essas congregações amanhã, antes do... Não, só tem Torre Forte. Torre Forte, tem alguém da Torre Forte aqui? Não tem. Só tem Deus Poderá, já entreguei aqui. Então eu vou chegar um pouco atrasado lá, porque eu vou passar dessas congregações para deixar esse material. Tá? Eu estou perguntando assim, mas porque vou ter que ir nas demais congregações para deixar o material para entregar para os irmãos. E vocês que aqui estão, não saiam daqui sem receber o material de vocês. Tá? Que está lá na porta. Então, se você quiser levar 2, 3 panfletos, leve. Do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações que há no Espírito Santo seja com cada um de nós e que todos digamos amém. Meu irmão, a palavra de Deus foi pregada, foi louvado o nome do Senhor. Curte esse vídeo, bora compartilhar, se inscreva no canal, se inscreva e deixe o seu like. Fica com Deus, é o próximo vídeo. Tchau.